Dali Feras 2021, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula vamos resolver algumas questões de genética com conteúdo referente à aula 1, nas bases da genética, história e conceitos. E nessa nossa resolução vocês vão poder vislumbrar 5 questões simples, rápidas e objetivas que trabalham os conceitos da primeira aula e, consequentemente, são frequentemente apresentadas em sites e em apostilas de professores que voltam-se a resolver as questões para os estudantes que estão tentando ingressar no curso superior através do Enem ou dos vestibulares. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira questão é da UFC, a Universidade Federal do Ceará, e ela diz o seguinte: Gregor Mendel, considerado o pai ou fundador da genética clássica, realizou experimentos com plantas produtoras de ervilhas para demonstrar suas hipóteses. Mendel usou este tipo de vegetal por quê? Vamos lá. Porque houve a necessidade de se adotar as ervilhas do gênero Pisum para isso. Bom, simples, porque essas ervilhas elas eram simplesmente vegetais que têm a capacidade autofecundativa, ou seja, elas têm a possibilidade de você simplesmente fecundar ela com ela mesma. Por quê? Porque ela apresenta tanto a estrutura masculina quanto a feminina na mesma flor. Então isso facilita a autofecundação, o que resulta em uma geração em um curto tempo, né, e automaticamente os estudos de Mendel eram através das gerações. E, né, analisando as gerações, as várias gerações que poderiam ser formadas a partir das combinações possíveis, né? Então a gente começa a depreender que a alternativa que se nos apresenta como mais correta é a letra A, tá bom? Já na segunda questão, que é do Enem de 2009, em um experimento preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Então, eu fiz uma clonagem de uma flor, de uma folha, perdão, um vegetal, na verdade, que as folhas eram verdes naturalmente. Aí é que tá. Meus clones, um foi exposto à luminosidade natural e outro não foi exposto à luminosidade. Aquele que não foi exposto automaticamente apresentava flores amarelas e aqueles que foram expostos apresentavam de fato as folhas verdes igual ao seu parental, né? O seu original, digamos assim. E aí a pergunta é, ao final do experimento, os dois grupos de planta apresentaram... Pessoal, vejam, se é um clone, o material genético é o mesmo. Então o genótipo também é o mesmo, tá? O genótipo não é um grupo de genes referentes a uma determinada manifestação de característica. Logo, eu tenho indivíduos que apresentam o mesmo genótipo, mas a característica é diferente. Em uma, o verde se manifestou, na outra só o amarelo. Logo, eu tenho fenótipos diferentes. Okay? Então, genótipos idênticos, fenótipos diferentes. Letra B. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: sobre os experimentos do Mendel, podemos afirmar. Bom, e aí temos várias afirmações, né? A primeira diz: a geração parental que iniciava o experimento era formada por indivíduos idênticos entre si. Não, não eram indivíduos idênticos. Lembrem-se, a geração parental tinha um grupo de ervilhas verdes e um grupo de ervilhas amarelas. Logo, eram indivíduos distintos entre si. A letra B diz o seguinte: os híbridos da primeira geração filial, ou seja, da geração F1, eram formados na proporção de 3 indivíduos dominantes para um recessivo. Também não. Por quê? Porque essa realidade só pôde existir parcialmente, né? Porque nem desse exato modo foi. Ela só pôde existir na segunda geração, quando eu fiz o cruzamento entre híbridos, não na primeira geração. Na letra C diz o seguinte: a geração F2
era obtida do cruzamento de híbridos, apresentando somente indivíduos recessivos. Se são híbridos, eles têm tanto genótipo, ou no genótipo, tanto o gene dominante quanto o gene recessivo. Já aqui ele está dizendo que os indivíduos resultantes disso aí só tinham recessivos, genes recessivos. Como se de imediato eu tinha genótipos que apresentavam os genes dominantes nos parentais, ok? Então não é a letra C. Não é a letra D por quê? Porque a geração parental não apresentava somente indivíduos dominantes, híbridos puros, tá? Não tem como você ser híbrido e ser dominante puro, não rola, tá? Híbrido é aquele que tem um gene dominante e um recessivo. E aí nos sobra a letra E, que diz que a autofecundação de F1 produzia a geração F2. E, de fato, Mendel fez a autofecundação do indivíduo híbrido e obteve uma geração F2. E essa geração apresentava exatamente a proporção de 3 dominantes para um recessivo. Fechado? Bom, então nós temos a letra E e passamos para a quarta questão, que é bem simples, bem fácil. Observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher. A constituição cromossômica de um indivíduo é chamada de... Bom, então basicamente nem precisava saber o perfil cromossômico nem da imagem. Basta você se concentrar no enunciado. A constituição cromossômica do indivíduo é chamada de... Minha gente, simples, cariótipo. Tá? O cariótipo é o conjunto de cromossomos de um dado ser vivo, de uma espécie específica. Tá? Bom, e aí tem a quinta e última questão que diz o seguinte. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Heterozigotos... Bom, vamos lá. Qual é o termo que refere-se a heterozigoto? É um indivíduo que apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. É só isso, tá? Apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. Logo, nós temos a letra D, que diz que heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes, mas que eles estão no mesmo locus e em cromossomos homólogos, ou seja, eles se posicionam no mesmo local em cromossomos diferentes, cada um em um cromossomo, mas que esse cromossomo, na verdade, é formado um par, tá? É o par cromossômico que vai dar origem à homologia cromossômica. Então, toda vez que eu falo em cromossomos homólogos, são os pares cromossomos, e aí lembra, um cromossomo veio do pai e outro veio da mãe. Então, o gene que veio do pai vai estar lá, e o gene que veio da mãe também vai estar no outro cromossomo. Então, o par é aquele que apresenta um cromossomo que veio do pai com o gene do pai, um que veio da mãe com o gene da mãe, e esses dois cromossomos, ao se juntarem, vão ser o quê? Exatamente os alelos, né? Os alelos, formadores do alelo, do paralélico, que vai determinar o genótipo. E esse genótipo pode ser homozigoto quando forem genes iguais, heterozigoto quando forem genes diferentes, ok? Então a gente tem a definição aí na letra D. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quis fazer esse vídeo bem mais rápido porque ele é para ser encaminhado através das redes sociais. Então acho que a gente vai seguindo por aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Fechado? Então qualquer dúvida podem contar comigo e a gente volta a conversar em breve. Tchau, tchau.